Ah tá, antes de fechar sobre o perdão, quero falar mais alguma coisa. Caso a pessoa definitivamente recuse a perdoar, o processo acaba por aí mesmo. Definitivamente recuse a perdoar. Se definitivamente a pessoa recusa perdoar, o processo acaba por aí mesmo. E isso é difícil de acontecer, tá certo? É muito difícil você não levar essa pessoa ao perdão. Mas infelizmente às vezes acontece. É difícil, mas acontece. Porque nós não somos fáceis, né? Nós somos pessoas bem... Ai, Jesus. Que complicamos um pouco. Mas a sétima situação que inviabiliza a libertação são pessoas que moram juntas em fornicação, amaziadas, que não querem casar, às vezes uma quer, mas a outra não quer, e se a outra não quer, não tem como, né? E a gente vai usar aquele ditado subjetivo: quando não quer, dois não brigam. Então, se um não quer casar, não tem como fazer o casamento, e isso inviabiliza o processo de libertação. Ou que namora em julgo desigual. A menina é crente, mas namora com um menino que não é. Ela é batizada, ela congrega, ela não se recusa a perdoar ninguém, é comprometida com o evangelho, mas no meio do caminho ela achou que vai converter ela ou ele, né? Vai converter o outro, e eles estão em namoro em julgo desigual. Não pode. Namoro em julgo desigual deve ser terminado em quaisquer que sejam as instâncias. Ou a pessoa escolhe o relacionamento ou escolhe a Jesus. Não tem como optar simultaneamente pelos dois. Sempre aconselho a pessoa a deixar o Lázaro morrer. Se no futuro essa pessoa vier a converter e Deus quiser ressuscitar o Lázaro, ok. Amém? Essas são as formas as situações que inviabilizam essa ministração de libertação. Porque esse lobo, que é esse jugo desigual, seja homem ou mulher, tira a pele dessa ovelha, e aí será tarde demais. Em pouco tempo a paixão vira traição, desilusão e até mesmo aversão. O jugo desigual sempre traz muita opressão espiritual e sofrimento familiar. Ai, irmã, mas eu amo ele. Eu amo ela. Não ama não. É paixão. E paixão passa. Paixão é carnal, ela passa. Então... Mas ele vai se converter, não vai não. Não vai mesmo. Eu tratei de um casamento agora há pouco tempo. Eu estava acompanhando uma menina que ela era evangélica, e o rapaz não era, mas para casar ele desceu as águas. Olha que sofrimento, que maldição. Ele só batizou para descer as águas. O casamento deles hoje está um caos. Separados praticamente, só se encontrando como e quando convém para ele. E ela, apaixonada pelo casamento, ama o casamento, ama a família dela. Não tem filhos ainda, gostaria de ter, é nova, tem 20 e poucos anos. Mas ele não quer filhos, porque ele já tem filhos. E até porque ele só casou, gente, só batizou pra casar. Julgo desigual. Pronto, mas o meu alvo aqui é falar sobre a quebra de alianças. Essa quebra de alianças no casamento, que é o adultério e divórcio. Malaquias 2,16 diz: portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, pois eu detesto o divórcio. Diz o Senhor
Deus de Israel, e aquele que cobre de violência seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. O adultério e repúdio estão implícitos um no outro. Se adulterou é porque o repúdio já está acontecendo. Estes são os principais mecanismos de destruição do matrimônio, deixando consequências amaldiçoantes. Malaquias expressa a opinião de Deus sobre o divórcio através de um trocadilho, pois eu detesto o divórcio, enfatizando que ele detesta o detestar, repudia o repúdio e é divorciado do divórcio. Também explica que o adultério é o aspecto principal do divórcio, que significa se vestir de violência. A carga de violência contida em um divórcio pode destruir gerações. No caso de Abraão e Agar, a poligamia causou uma destruição familiar, resultando na expulsão de Agar e o seu filho. Isso, ao longo das futuras gerações, desenvolveu um crescente conflito entre os descendentes de Ismael e Isaque, que continuam brigando até hoje, ameaçando a paz mundial. Essa guerra cultural do terror entre o bloco islâmico e o mundo judaico-cristão começou com um simples adultério que terminou em um repúdio. Lembra que Sara fez com que Abraão expulsasse Agar de casa e seu filho? Então, o adultério ele sempre termina em repúdio. Não existe um repúdio sem adultério, nem adultério sem repúdio. Eles andam juntos. Vou falar sobre as implicações do adultério, mas eu estou preferindo parar um pouquinho. E deixa eu ver um pedacinho. Vamos começar analisando internamente, de forma prática, o que se observa quando um matrimônio sofre a violação de um adultério. Essas são algumas das possíveis maldições. Marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou. Tentando descobrir por que os homens têm uma participação tão tímida e até inexpressiva nas igrejas em geral, descobre-se que grande parte deles tem perdido a moral e a autoridade na própria família por conta de adultérios ocultos. Está cada vez mais difícil em nossas igrejas achar um homem que possa dizer: eu nunca traí a minha esposa. É muito difícil se encontrar, irmãos. Não vou generalizar de jeito nenhum, porque eu conheço, eu tenho líderes que são idôneos, que são pessoas que de uma mulher só, mas não é um caso comum, é raro. E aí, quando isso acontece, ele é marginalizado espiritualmente e ministerialmente por conta desse adultério. Porque ele não tem coragem de dizer e ele continua lá no púlpito, fazendo aquilo para o qual ele foi chamado, mas que ele, no meio do caminho, entrou nessa quebra, de aliança. E aí a gente vê as mulheres sobressaindo, porque já que os homens se anulam, porque não querem colocar para fora aquilo que precisa ser colocado, procurar ajuda para continuar no chamado, as mulheres não entendendo isso, não sabendo disso, o próprio Deus permite que nós sejamos levantadas, porque precisa acontecer alguma coisa. O rei não pode parar por causa do pecado de um líder, mas ele deve procurar ajuda de pessoas confiáveis, que vai ajudá-lo mesmo. Aquela pessoa que vai tocar na ferida, vai abrir a ferida, mas ela vai fechar. Porque em Oséias o Senhor diz que ele abre a ferida, mas ao terceiro dia ele cura, ele fecha. Então, esse líder, ou esta líder, normalmente os homens, tem mulheres também, claro. Eles precisam procurar ajuda para que essa situação seja sanada e ele possa se levantar no ministério e não ser apedrejado pela sua consciência.
Está cada vez mais difícil em nossas igrejas achar um homem que possa dizer: eu nunca traria minha esposa, né? Essa frase eu quis repetir, eu quis enfatizar. O adultério perturba emocionalmente o casamento, produzindo obsessão por ciúmes, desprezo, competição, desentendimentos crônicos e todo tipo de quebra e de desvirtuamento na comunicação do casal. Olha só que intrigante isso. O adultério, ele perturba emocionalmente o casamento, produzindo obsessão por ciúmes, porque a esposa, se ela está sendo traída, ela percebe e ela começa a ter ataques de ciúme com toda razão. Ou ele, que está traindo, começa a ter crises de ciúme, porque ele está aprontando e ele acha que a mulher dele pode aprontar, que pode mesmo. Né? A gente vai ver isso mais adiante. E eu já falei sobre isso, mas a gente vai ver isso novamente. Ciúmes, desprezo, então, acontece o ciúme dessa pessoa que está traindo e ao mesmo tempo ele despreza a pessoa traída. Competição, né? Um querendo mostrar algo que não é para aquele que está desfavorecido ali naquela situação. Com desentendimentos crônicos, porque o que está traindo, ele já não suporta aquela pessoa que está dentro da casa, a sua esposa, ele já não suporta, então eles têm o tempo todo desentendimento. A que está sendo traída porque tem uma desconfiança, e o que está sendo traído porque ele não quer mais ficar com ela. Ele está enamorado, ele está apaixonado ou apaixonada. E aí os desentendimentos são crônicos. E todo tipo de quebra e desvirtuamento na comunicação do casal. O casal começa a ter aquelas crises de silêncio. Ninguém fala nada. É só tá bom, tá certo, não, sim, ou não quero saber de conversa, me deixe no meu canto, me deixe em paz, a sua voz me incomoda. Tudo isso, meus irmãos, isso vai surgir, vai emergir por conta desse adultério. Eu vou dar continuidade, mas vou parar porque já está em quase 12 minutos 41, para não ficar muito longo.